Então, ganhei uma Bíblia de estudo, ganhei uma Bíblia aqui para ler. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler mais uma vez Hebreus 12, 28? Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Um reino que não pode ser o que, igreja? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quem pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Temos aqui um texto maravilhoso da carta aos Hebreus, como toda a Bíblia é a palavra de Deus e é maravilhosa. E ela nos fala sobre um reino que não pode ser abalado. E nós temos, irmãos, tanto na história bíblica como na história da humanidade, até mesmo na história recente, nós temos reinos sendo abalados. Recentemente, nós tivemos a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde mais de 2.500 pessoas morreram, pessoas de todas as nações. Porque naquelas torres gêmeas se concentravam embaixadas, se concentravam escritórios internacionais, ali havia brasileiros, ali pessoas de todas as nações. Então todas as nações foram atingidas, mas os Estados Unidos choraram naquele dia. Com o mundo todo chorando também. Os Estados Unidos sentiu o ataque a um reino, podemos dizer assim, a uma nação soberana, a uma nação cuja moeda é a reserva, é a moeda de reserva internacional. O dólar é a moeda de reserva internacional, não tem outra. Dos Estados Unidos vem boa parte das tecnologias que nós temos. Até a igreja evangélica nos Estados Unidos é fortíssima. A maior nação missionária é a americana, ainda hoje. Ainda hoje. Todo tipo de problema vem de lá também. Mas tem muita coisa boa nos Estados Unidos. Estados Unidos que começou com uma igreja e uma escola em cada bairro. Em cada bairro uma igreja cristã e uma escola. E se fortaleceu, e cresceu, e se tornou uma potência. Mas essa potência foi abalada. Outras potências foram abaladas, como o Império Romano, que foi muito forte, muito grande. E o Evangelho veio justamente nessa época do Império Romano. Jesus veio nessa época. Deus tinha um propósito em trazer o seu Filho nessa época, porque na época do Império Romano, estradas foram construídas. Na época do Império Romano, língua foi unificada, a língua latina, o latim se tornou uma língua também como hoje é o inglês, das nações, conhecendo, aprendendo o latim. E o Império Romano foi abalado por uma série de crises. Foi abalado por invasões de povos bárbaros. Crises econômicas, políticas internas fizeram o Império Romano cair no ano 476 depois de Cristo. E assim outros impérios foram abalados, outros reinos foram abalados. O reino mongol, o reino britânico, que após a Segunda Guerra Mundial enfrentou a sua descolonização e a perda gradual da sua influência no mundo. Assim reinos têm sido abalados, mas a Bíblia nos diz em Hebreus 12, 28, que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Um reino que não pode ser abalado. Ele não será abalado. Diz a palavra de Deus, um reino recebido. Veja aí o versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino. Nós recebemos um reino. Ele não é nosso. Ele não nos pertence. Mas nós tivemos e temos o privilégio de ter recebido esse reino. Tudo que temos, tudo que somos, é porque Deus nos concedeu. Nós temos o privilégio de fazer parte de um reino. Nós somos súditos de um reino. E eu quero te dizer que esse reino é o maior reino do mundo.
Não existe reino maior do que o reino de Jesus Cristo. Enquanto Ele governa sobre nós aqui em Birigui, Ele governa sobre São Paulo, Ele governa sobre o Brasil, mas Jesus tem súditos dentro da China, dentro do Japão, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, nas nações africanas. Jesus reina em todas as nações. É o maior reino deste mundo. É um reino tão forte, tão influente, que certos reis na terra, certos governantes, já mandaram queimar Bíblias, já mandaram queimar harpa cristã, já mandaram prender pastores. Por quê? Porque este reino de Jesus, quando ele chega, ele vai causando a sua influência benéfica, ele vai levando as pessoas para Deus, ele vai removendo o pecado, ele vai tirando da mente as ideias erradas, os maus projetos. Esse reino vem e instala a vontade de Deus na nação, instala a vontade de Deus no coração daqueles que o recebem. Nós temos recebido um reino. Você pode glorificar a Deus porque você recebeu um reino? Alguém aqui pode dizer assim: mas eu nunca ganhei nada. Eu não ganhei nada nem rifa, nem sorteio, nada, eu nunca ganhei nada. Você ganhou, você recebeu um reino. Você tem algo muito grande na sua vida. Você faz parte de um projeto muito grande do nosso Deus. Você serve a um rei, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, não é o nosso reino, mas é o reino de Deus. E diz a palavra, um reino inabalável. E esse reino, sendo inabalável, nós não podemos nos abalar. Há pessoas que se abalam por qualquer coisa, ou por coisas mesmo difíceis, situações dolorosas, mas se abalam. Porém, a palavra de Deus diz no Salmo 121, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai lá, quem vai lá em Israel, pode ver lá o monte de Sião, está lá há milênios. Terra treme, vento assopra, nações invadiram Israel, destruíram o templo, deportaram o povo, mas o povo de Deus, mas o monte de Sião, está lá, firme, inabalável. E a Bíblia diz, quem confia no Senhor será como o monte de Sião, não vai se abalar. Portanto, eu te convido a confiar no Senhor mais uma vez, confiar no Senhor diariamente, confiar no Senhor sempre, e você não será abalado por má notícia, por fofoca, por maledicência, por crítica, por nada. Você não será abalado. Por quê? Porque você está firmado no Senhor, o teu Deus. Glória a Jesus. Nós temos aí, irmãos, não sei se os nossos irmãos, equipe de áudio e vídeo, nos ajudem com um banner aí dos reinos que Daniel viu. Daniel explicou ao rei, Daniel não viu, perdão. O rei Nabucodonosor viu essa estátua, não conseguia explicar, chamou lá os seus magos, astrólogos, e falou para eles, vocês têm que me falar o sonho, o que significa, e eles não conseguiram. Iam todos morrer, mas Deus revelou a Daniel. Daniel era um servo de Deus, Daniel foi orar, Daniel convidou seus amigos, ele tinha o seu círculo íntimo de oração, ele tinha seus amigos íntimos na fé em Deus, e ele foi orar, e Deus deu a ele a interpretação, tanto a explicação do que era a estátua, como a interpretação. Vejam aí, irmãos, vejam aí os reinos que já passaram, e um deles que está voltando, mas está voltando mais fraco, misturado. Veja que aí o texto de Daniel 2, 29 a 34, pode manter a imagem aí, manter essa foto, fala sobre a cabeça de ouro, que era o próprio Nabucodonosor, que era o próprio Império Babilônico, a cabeça de ouro, Babilônia, a grande Babilônia, que dominou nações, que invadiu Israel e levou parte do seu povo, boa parte. A grande Babilônia que Nabucodonosor, lá no seu palácio, no seu jardim suspensos, que era uma das 7 maravilhas do mundo, disse, essa é a grande Babilônia que eu construí com o meu próprio poder. Pois é, Babilônia passou, Babilônia caiu. E aí nós temos também o segundo, que é a prata, a parte de prata, né? Peito de prata ali, os braços, o Império Medo-Persa.
veio com força. Daniel participou do Império Babilônico, Daniel participou do Império Medo-Persa, foi ministro de Estado, foi governador nessa época, impérios fortíssimos, mas o Medo-Persa também passou. Essa estátua tem uma parte de bronze, e essa parte de bronze fala do Império Grego, do grande Alexandre, Alexandre o Grande, poderoso nas batalhas, homem vencedor, mas o Império Grego também passou, também caiu, e veio o Império Romano, a parte aí, as pernas de ferro, Império Romano que dominava nos dias de Cristo, Império Romano que mandava matar, que mandava crucificar, Império Romano que conseguiu dominar boa parte do mundo, mas esse império, ele caiu também. Mas a Bíblia diz que nos pés de barro e ferro, o Império Romano volta, o Império Romano ressurge, mas ele ressurge nos fins dos tempos, e ele ressurge como uma massa enfraquecida, uma mistura que lhe tira as forças. Não é o mesmo Império Romano de antes, não tem o mesmo poderio, mas aí a palavra de Deus fala lá em Daniel, do quinto império, que é representado por essa pedra. Daniel vê uma mão, uma pedra que é lançada, ele vê, melhor dizendo, uma pedra que é lançada, e ela bate na base, ela bate no pé, e toda essa estátua vem abaixo, e essa pedra cresce, e essa pedra nunca, é um reino que nunca será destruído. Esse é Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo. Nunca será destruído o reino de Jesus Cristo. Pode prender, pode matar, pode fechar a igreja, pode fazer o que for. Esse reino prevalecerá. É a pedra lançada sem auxílio de mãos, que bate na base das nações, que destrói e esmiuça todos os reinos, e ele permanece. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus. A Bíblia diz, tendo recebido esse reino, que não pode ser abalado, o reino de Jesus Cristo, retenhamos a graça, retenha a graça. Os irmãos sabem que a palavra retenção fala de apropriar-se da graça, fala de manter contigo a graça, fala de não perder a graça. Alguém diz que tem crente que é cheio de graça, e outros são cheios de graxa, mas nós vamos permanecer cheios da graça de Deus. Ser cheio da graça é ser cheio da presença de Jesus. Ser cheio da graça é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da graça é ter a palavra no coração, na vida. Retenhamos a graça. Se a palavra diz que é para reter, é porque é algo que pode ser perdido. A Bíblia diz, retenha a graça. Por quê? Porque a graça você pode perder. Perder como? Se desviando dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. Saul foi escolhido por Deus, mas ele escolheu outro caminho, perdeu a bênção. Esaú, filho de Jacó, também tinha sobre si a bênção da primogenitura. Estava na ascendência direta do Messias, tinha direito à dupla, a bênção, porção dobrada na herança, se tornava chefe de clã, de cabeça de tribo. Esaú tinha tudo para ser uma grande bênção e abençoado e ser bênção para as nações, mas ele fez o quê? Ele não reteve a graça recebida naquele tempo, ele não reteve a bênção, trocou a sua primogenitura, como preguei aqui outro dia, por um prato de lentilhas. Oh, meu irmão, não vamos trocar a bênção de Deus por nada, não vamos trocar a presença de Deus por nada, não vamos trocar a graça de Deus, porque a graça é maravilhosa, a graça é superabundante, a graça é tudo que nós precisamos, é a graça que nos mantém de pé, é pela graça que aqui estamos, e pela graça chegaremos no céu, e essa graça chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. João no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz, nós vimos a sua glória. E o verbo se fez carne e se manifestou entre nós. E vimos a sua glória. Graça sobre graça. Jesus é a graça de Deus.
Você tem Jesus, você tem a graça. Você tem Jesus, você entrou pela porta da graça. Você tem Jesus, essa graça te coloca lá na presença, diante do trono de Deus. Creia nisso. Retenha a graça do Senhor. Diz o texto: sirva a Deus de modo agradável, visto que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então o que eu devo fazer? Eu devo permanecer na graça, reter a graça. Eu devo fazer o que mais? Eu devo servir a Deus de modo agradável. Aí está o texto: agradavelmente. Esse mente fala de modo. Fala de modo, advérbio de modo, quer dizer, eu devo servir a Deus de modo agradável. Como de modo agradável? Eu preciso olhar para mim a cada dia, olhar para a minha vida e dizer: Senhor, me ajuda a vencer aquilo que não te agrada, porque eu preciso te servir de modo agradável. Tira da minha vida tudo que não te agrada. Você pode fazer essa oração neste momento? No seu pensamento, no seu coração: Senhor, tira da minha vida tudo que não te agrada, porque o Senhor me colocou num reino inabalável, o Senhor me colocou na graça, e eu preciso te servir de modo agradável. Eu preciso te agradar. A esposa agrada o esposo, o namorado agrada a namorada. Leva um chocolate, né? Leva uma flor. A namorada se esforça para agradar o namorado. O filho quer agradar o pai quer agradar a esposa, os filhos. E nós precisamos agradar aquele que nos deu um reino, aquele que nos deu a sua graça, aquele que nos deu a salvação. Nós precisamos agradá-lo, aleluia. Aleluia. Quando tem alguma coisa, os casados assim os casados sabem como que é a vida de casal, né? Tem uma hora que a esposa fala assim: não gostei disso. A esposa fala assim: ó, isso não está me cheirando bem. Ó, não gosto. Vamos melhorar, vamos mudar. Sabe o que a gente faz? A gente muda para agradar a esposa. A gente muda para agradar a esposa. A gente cede. E tem hora que a gente fala alguma coisa também e a esposa cede. E nisso que um cede, outro cede, a gente vai levando avante o casamento. A gente vai avançando. O casamento perdura, sabe por quê? Um cede, um perdoa, outro perdoa. Mas a gente faz tudo para agradar aquele que a gente ama. É isso que eu quero chegar. A gente faz tudo para agradar. Às vezes a gente abre mão de coisa que fala: eu não concordo, eu acho que tem que... Não, mas para agradar a ela, para agradar a Dalete, eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão disso. Porque o meu amor pela Dalete é maior do que isso. O meu amor pela minha esposa é maior, é superior do que isso que eu estou me apegando aqui, que eu acho que eu tenho razão, que eu acho que não tem problema, mas ela não gostou. Então eu vou fazer de tudo para agradar a ela. Assim a Bíblia diz: vamos fazer de tudo para servir a Deus de modo agradável. E como isso pode acontecer? Com reverência e com piedade. Olha só, o próprio texto, a Bíblia explica a Bíblia. Agradavelmente, como? Com reverência e com piedade. Aqui tem esse versículo: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Numa igreja que eu congreguei lá no passado, há muito tempo atrás, estava escrito assim, ó, bem aqui atrás, assim no púlpito: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. A gente já entrava com aquela mensagem, já com a Bíblia. Como aqui, quando a gente está aqui também, a Bíblia já nos incentiva, já nos exorta. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Ou seja, aqui é um lugar de louvor, aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar que nós estamos aqui para adorar e bendizer ao nosso Deus. Então nós devemos fazer o quê? Guardar o nosso pé quando entramos na casa do Senhor. Às vezes eu entro, tem irmão já orando, aí meu chaveiro está fazendo barulho, eu ponho a mão aqui no chaveiro, seguro, falo: espera, tem gente orando, Vanderlei, tem gente orando. Eu chego pisando devagar, evito falar alto. Por quê? Porque eu estou guardando o meu pé quando eu entro na casa do Senhor. Quando a igreja está orando, é um momento sagrado. Tem pastores nossos do Ipiranga que entram no quarto, fecham a porta e diz assim: não estou para ninguém, porque eu estou falando com o Pai Celestial, estou pedindo a direção, a graça, a palavra, e eu não estou para ninguém. E às vezes o pastor presidente liga, aí a esposa quer chamar:
O pastor presidente fala, não, ele está falando com Deus. Deixa ele falar com Deus. Depois eu falo com o pastor. Irmãos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esteja sempre pronto a ouvir. Tiago disse, esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja tardio para se irar, deixa a ira de lado, abandona o furor, deixa a paz de Deus encher o teu coração, saia daqui cheio de alegria, cheio de paz, dizendo, eu vim adorar a Deus e o adorei nesta noite. E Deus, por sua misericórdia, ainda falou comigo, ainda alegrou meu coração, porque nós não viemos aqui para Deus alegrar nosso coração, nós viemos aqui para alegrar o coração de Deus. Nós estamos no culto, nós não devemos pedir, Deus, dá-nos um culto abençoado, dá-nos um culto, Senhor, maravilhoso. Deus está dizendo, você me deu um culto maravilhoso, você me cultue com alegria, porque o culto é para Ele, o culto é para Ele. Eu não gostei do culto de hoje, o culto frio somos nós. Nós que estamos frios, o culto está uma bênção. Deus está sendo adorado. Qual é o propósito do culto? Deus ser louvado e adorado. Agora Ele derrama a sua graça, Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele alegra por bondade e misericórdia. Ele é muito bondoso, porque o culto é para Ele. O culto é cristocêntrico. É Cristo no meio e a igreja em volta adorando e bendizendo o seu nome. O culto é bíblico. O culto é para adoração ao Senhor nosso Deus. Sirvamos a Deus com reverência e piedade. E piedade fala do quê? Fala de vida com Deus, de fazer o melhor para Deus, de fazer sempre para a glória do Senhor nosso Deus, para que Ele seja glorificado, e fazer também para que vidas sejam abençoadas, em favor do nosso próximo, pensando no próximo, ajudando o próximo, sendo canal de bênção na vida do próximo. Vida de piedade fala em primeiro lugar de adorar a Deus, fala de fazer para o Senhor, glória a Deus, uma vida dedicada a Deus, à sua vontade e também ao nosso próximo. Então o versículo diz, pelo que tendo recebido, nós não temos nada de nós mesmos, nós recebemos. O que nós recebemos? Um reino. O que é que você recebeu, igreja? O que a igreja recebeu? Um reino. Aí a rainha Esther vai falar com o rei e tem um pedido a fazer a ele. Rei, eu preciso lhe fazer um pedido. E ele diz o que para a rainha? Pede-me, e até metade do reino se te dará. Quem tem um reino pode pedir. Quem tem um reino tem direito nesse reino. Tem bênçãos reservadas para você nesse reino. Você crê nisso, igreja? Então, esse reino não pode ser abalado. Então você também não pode ser abalado. Você está dentro de um reino que não pode ser abalado. Não deixa nada te abalar. Não deixa nada te tirar do seu foco. Não deixa nada te tirar do centro, do seu centro, da sua concentração em servir a Deus, em cuidar da sua família, em servir ao Senhor, estar na casa do Senhor. Não deixa nada. Sabe por quê? Não, mas eu ouvi algo que me abalou, eu vi algo que me abalou. Meu irmão, você está num reino que não pode ser abalado. Não se deixe abalar por nada, mas retenha a graça, mantenha essa graça. Se mantenha no fervor, na graça, na unção, peça, busque, ore. Deus tem para a sua vida um renovo, um fortalecimento. Glória a Deus. Sirva a Deus de modo agradável, com reverência e com piedade. Quando nós fazemos assim, glória a Deus, Deus se agrada do nosso culto, da nossa vida, do nosso serviço. Ele se agrada, e quando Ele se agrada, Ele distribui bênçãos para a sua igreja. Ele opera milagres na sua igreja, porque Ele não é um Deus passivo, Ele é um Deus também ativo. Ele é um Deus que recebe adoração, mas é um Deus que dispensa bênçãos, dispensa graça, dispensa poder para o seu povo, enquanto o seu povo adora. Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar em